Olá, queridos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que Jesus é de fato o único e o suficiente Salvador da humanidade. Primeiro, nós vamos entender que Jesus ele existe historicamente. Afinal, nós estamos no ano de 2025. Depois do quê? Depois do nascimento de Jesus, essa figura histórica real que andou pela face da terra. Mas o que essa pessoa, Jesus de Nazaré, tem a ver com a nossa salvação? Por que ele cumpre todos os requisitos para ser o Messias e de fato salvar a humanidade dos seus próprios pecados? Porque a régua de medir, que é a régua da santidade de Deus, ela é impossível de ser alcançada por nós humanos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque Jesus é o nosso suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, né? Primeiro eu vou começar apresentando para vocês as minhas Bíblias, que é essa aqui, maravilhosa, toda arriscada. A Bíblia que eu tô fazendo a leitura completa esse ano, uma linguagem contemporânea muito legal. E essa aqui que foi a Bíblia que eu comprei quando eu me converti há muitos anos atrás. E eu comecei a estudar muito a Bíblia. Então eu li várias vezes a Bíblia, fui estudar a Bíblia, fui pesquisar na internet, pesquisava em vários sites, enfim, comecei a estudar a Bíblia e entender o porquê das coisas, porque até então eu não tinha um esclarecimento do porquê que Jesus salva, porquê que Jesus teve que morrer e que negócio é esse de céu e inferno, e eu fui procurar entender. E eu percebo que hoje muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, não têm o hábito de ler a Bíblia, e é o que eu falo muito recorrente aqui no canal. As pessoas não conhecem a Bíblia, a qual eles acreditam naquele Deus que está ali, que fez o céu e a terra, que criou todas as coisas, mas não tem familiaridade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para mim, ela é como se fosse um grande mapa do tesouro. E a gente vai desvendando as coisas que Deus deixou na história da humanidade. E uma delas, uma não, mais de 300 delas são pistas que Deus deixou, profecias, que eu tô chamando aqui de pistas, de quem seria o Messias. Ele teria que cumprir mais de 300 profecias. E Jesus, ele fez a charada de todas essas pistas. Então nós temos certeza de que Jesus é o Messias, ele é o Salvador da humanidade. E agora vamos às pistas, então, para a gente desvendar a charada de que Jesus é o Messias. Começa aqui em Gênesis 3,14, que diz assim: Então, o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei em inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essas aqui são as primeiras pistas de quem seria o Messias, como ele seria e o que ele faria. Então, aonde que se cumpre no Novo Testamento, tem várias referências, mas eu vou pegar uma aqui para vocês, que Jesus seria filho de uma mulher. Em Gálatas 4,4 diz assim: Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Olha só o que diz aqui, em Hebreus 2, do 14 em diante. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana. Pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda tiveram escravizados pelo medo da morte. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão. E era necessário que ele fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para perdoar os pecados do povo. Pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso, e assim é capaz de nos ajudar. Como que Jesus padeceu, então, já sabemos que ele foi crucificado, e também aqui em 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo também sofreu uma vez por todas pelos pecados de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta a Deus. Então ele sofreu para nos reconciliar com Deus. Em 1 João 3:8 diz assim: Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. Então aqui nós vemos
que o Gênesis 3, 14 e 15 foi cumprido no Novo Testamento, que o Messias ele veio da semente da mulher, que o Messias ele viria para derrotar as obras de Satanás, da serpente, e que o Messias ele padeceria para reconciliar os homens com Deus. Então temos 3 profecias que Jesus cumpriu. E na sequência desses vídeos vão ter inúmeras dezenas, inclusive 3 centenas de pistas e de profecias que Jesus cumpriu, e ele é verdadeiramente o Messias, o Salvador da humanidade.